Que eu falei que eu ia entregar, né, esse fim de semana, mas eu não consegui terminar. Mas amanhã, com certeza, eu termino. Bom, Camille. Camille não tá aí, não? Faltou? Flávia. Presente. Gabriel Dias. Guilherme. Karen. Kisa. Karen, presente? Presente. Kisa. Presente. Laís. Presente. Letícia. Presente. Levi. Lucas. Presente. Maria Clarice. Camille tá aí, chegou, né, Camille? Matheus Santos, né? Matheus Alvarez. Matheus Santos também. Matheus Alvarez. Miguel Franco. Presente. Raíssa. Thaís. Vitória. Presente. E Vinícius. Presente. Então, aula passada, eu fiquei de finalizar a parte de eletronegatividade, né? Então, a gente vai acabar e começar ácido base. Vou projetar aqui o... Vocês estão vendo o slide, gente? Sim. Beleza. Eu acho que a aula passada a gente chegou a falar até só... deixa eu ver aqui. Isso, estou quase acabando mesmo. Só retomando aqui, né? A gente vai retomar isso aqui um pouquinho. No caso, quando eu tinha comentado com vocês, a gente fazer a relação de eletronegatividade com a hibridização, né? E como isso pode afetar tanto a acidez como a basicidade de alguns compostos. Eu coloquei aqui essa hibridização SP, SP2, SP3 e P, mas você pode continuar a hibridização, né? Colocar SP3D, ficaria com a energia mais alta, SP3D2 e assim por diante, tá? Bom,
aqui no caso, a relação que existe entre eletronegatividade e hibridização é que o orbital S, que tem menor energia, a gente diz, então, que esse orbital é o mais eletronegativo, tá? Então, se você tem uma ligação química que contém aqui um caráter S maior, aquele átomo que tem um caráter S vai ser mais eletronegativo do que o que tem SP, né, SP2 e assim por diante, por conta do aumento da energia. Então, como a gente falou, né, anteriormente, essa capacidade que o átomo tem de atrair a densidade eletrônica para si, se essa densidade eletrônica, então, tiver no orbital S puro, ela vai estar, a densidade eletrônica vai estar com uma energia menor, então ela é mais estável, tá? Consequentemente, quando a gente pensa em acidez é o hidrogênio, né, no caso aqui, a acidez de Bronsted, seria a doação do hidrogênio, seria o próton saindo, né? Quando esse próton sai nessa série aqui, onde a gente tem diferentes hibridizações, você tem aqui o seu hidrogênio ligado num carbono com hibridização sp, ele sendo mais ácido. Por que disso, né? Como esse hidrogênio está ligado num carbono que tem uma energia, uma maior contribuição do caráter S, você pode explicar de duas formas. Primeiro, que essa ligação ele é mais eletronegativo, apesar de ser todo mundo carbono, né? Esse carbono aqui, com hibridização sp, ele é mais eletronegativo do que esse e do que esse. Se ele é mais eletronegativo, vocês estão vendo meu mouse? Professora, não trocou o slide. Oi? Não trocou o slide. Ah, não trocou? Tá, deixa eu deixar então nesse modo aqui. Desculpem, eu achei que tivesse trocado. Então, vou deixar aqui assim. Agora vocês estão vendo, né? Sim. Então, esse carbono com tripla ligação, ele é mais eletronegativo do que o com dupla, e esse com dupla é mais eletronegativo do que o carbono com ligação simples. Esse carbono aqui, se ele é mais eletronegativo, essa ligação vai estar mais polarizada, consequentemente pode-se, esse hidrogênio, ele pode ser, né, rompido mais facilmente. Outra coisa é que quando o hidrogênio é doado, ao perder esse hidrogênio, o que acontece é que o par de elétron desse orbital, né, o par de elétron desse átomo aqui, que seria essa espécie aqui, né, ele ficaria sobre o carbono que tem uma energia menor, né, e aí esse par de elétron é estabilizado. Se o par de elétron é estabilizado, a sua base conjugada, ela é mais estável também, então, consequentemente, o equilíbrio se desloca na direção de formar a base conjugada que é mais estável, tá? Então, você estabiliza a sua base conjugada sendo estabilizada porque o par de elétron está no orbital de menor energia, você vai favorecer a formação da base conjugada, o seu equilíbrio vai se deslocar para o lado do produto, ou seja, né, o seu ácido vai ser mais forte. Com relação à base, a gente acho que já tinha comentado, né, a base a gente tem um efeito oposto, né, a gente tem um efeito oposto, porque no caso aí eu já estou pensando numa base de Lewis, né? Onde ela vai doar o par de elétron. Esse par de elétron que vai ser doado, apesar de todas essas espécies aqui serem nitrogênio, né? São bases nitrogenadas. Você tem aqui a trimetilamina, que são 3 metilas ligadas no hidrogênio. A piridina, né? Que aí ela tem um anel. Você troca um carbono por um nitrogênio, então você tem a hibridização sp2, aqui é sp3, e aqui o nitrogênio ligado numa tripla com o grupo metil. Isso aqui se chama acetonitrila, é um solvente. O que acontece, então, como é o par de elétron que vai ser doado, esse par de elétron, quanto maior for a energia dele, mais facilmente ele vai ser doado. Porque se esse par de elétron tiver uma energia muito baixa, né, ele está estabilizado, então qual é a vantagem dele ser doado? Então, para ele ser doado, ele tem que ter uma energia maior. Então, quando a gente olha isso aqui, né, o par de elétrons sobre o nitrogênio
sp3, né, é o de maior energia. Então, ele vai ser a espécie mais básica, porque ele vai ser doado mais facilmente, né? Você vai ter um caráter básico aí maior. Para quem que ele vai ser doado? Ele vai ser doado por um hidrogênio aqui da água, vai abstrair o próton, né, e se liga no próton formando esse sal, essa espécie aqui, com duas cargas. Aí o pKb te dá aqui, quanto menor o pKb, maior a basicidade. Então, o nitrogênio sp2, então, é menos básico do que o sp3, e o sp vai ser, ele simplesmente não reage, porque ele nem básico é, tá? Então, essa reação nem ocorre. Aí você teria que ter uma espécie muito mais ácida aqui do que a água para que ocorresse essa reação, tá bom? Então, quanto maior o caráter S, maior vai ser a eletronegatividade, porque menor vai ser essa energia, esse par de elétrons fica mais estável. Bom, a gente falou também da eletronegatividade num grupo, né? Como é que você pegar uma série de compostos que estão nesse caso aqui, seria no mesmo período. Então, a gente pegou os hidretos, né, que esses compostos, metano, amônia, água e HF, a gente chama esses compostos de hidretos moleculares, tá? Então, o metano, se vocês forem olhar, a acidez, né, você tem o grupo 4, grupo 5, 6 e 7. À medida que a gente vai andando aqui no grupo para a direita, você tem um aumento significativo da acidez, tá? Então, aqui a gente já tem átomos diferentes, né, ligados aí, formando... Aqui não tem nada a ver com a hibridização. Na verdade, o que importa mesmo aqui é só a eletronegatividade do átomo, a eletronegatividade de Pauli. Por quê? Para eles se comportarem como ácidos, essas espécies têm que doar um próton para a água, né? Coloquei a reação aqui, tem os valores do pK em água. Ele tem que doar um próton, formar esse ânion, né? E o íon hidrônio, né? A gente vê que, por exemplo, o metano, o pK dele é muito alto, essa espécie não é ácida, né? Para que ocorra isso, você teria que ter que ele doar um próton, você teria que ter uma base aqui muito mais forte do que a água, mas essa reação está toda deslocada aqui para o metano. Se você borbulhar metano em água, não vai acontecer isso aqui, esse equilíbrio aqui, ele praticamente, né, você só vai ter produto, não vai ter reagente. Mas o que é interessante é que à medida que a gente vai caminhando à direita na tabela, a acidez deles vão aumentando, né, de 50 para 38, para 14, para 3,5. De novo, o que está acontecendo aqui? Nesse caso, você tem um aumento da eletronegatividade do átomo, certo? E o que acontece, né? Aí você pode explicar também de duas maneiras. Você pode dizer que o aumento da eletronegatividade dentro de um grupo, onde você não tem uma variação significativa de tamanho, você leva a um aumento da polarização da ligação, consequentemente o hidrogênio vai ser quebrado mais facilmente. Então, você tem diferença de eletronegatividade grande entre o hidrogênio e o átomo que ele está ligado. No caso do flúor, é a maior eletronegatividade. Então, essa ligação vai se tornando mais polarizada, mais fácil de ser rompida. Quando se forma a base conjugada, que são essas espécies que eu estou mostrando aqui para vocês, a base conjugada, ela fica com um par de elétrons, né? Aí sim, né? Você tem essa outra explicação também. Então, são esses dois fatores, né? Quando se forma a base conjugada, nesse caso aqui, o par de elétron, ele vai ficar sobre um átomo mais eletronegativo, né? Vai aumentando a eletronegatividade. O que acontece é que esse par de elétrons sobre o orbital mais eletronegativo, ele vai ser mais estável. Porque a energia do orbital de um átomo mais eletronegativo, ela é menor. Se esse par está estabilizado, a base conjugada, ela é mais estável. E o que acontece com o equilíbrio da reação? Ele se desloca no sentido de formar essa base conjugada. Então, o seu ácido é mais forte. Então, é assim, quanto mais estável for a base conjugada, maior a tendência do
do equilíbrio se deslocar para formar essa base. Então, maior tendência de haver a dissociação, né, e formar o seu produto, tá? Então, isso seria uma outra explicação. Agora, quando a gente avalia a acidez dentro do mesmo grupo, né, aí, por exemplo, você pegar o grupo 7, né, que são dos hidrácidos aqui, isso vale para os outros grupos também, não só para o grupo 7. De cima para baixo, quando você vai aumentando o tamanho, a acidez ela vai aumentando significativamente. Olha só, o pK é 3,14, vai para -7, -9, -10. Quer dizer que você tem uma concentração do íon hidrônio muito alta, muito elevada aqui, nesse caso do ácido iodídrico, do ácido bromídrico, do HCl. Então, quer dizer, aqui, se você for tentar explicar pela eletronegatividade, dizer que a ligação está polarizada, se rompe mais facilmente, você vai cair do cavalo. Porque aqui o que acontece? O efeito principal é a questão do tamanho. Você tem uma variação de raio significativa de cima para baixo num grupo, e quando a gente vai aumentando o raio, você vai enfraquecendo a ligação, porque você começa a sobrepor o orbital S do hidrogênio com os orbitais desses átomos, e esses orbitais, quanto maior for o átomo, mais difuso, maior é o orbital, e essa sobreposição ela é fraca, e isso reflete o quê? Nas energias de ligação. Então, quando a gente olha aqui, a energia de ligação da molécula de HF, ela é 565 kJ por mol. À medida, então, que o raio vai aumentando, essa energia ela vai caindo aqui, quase pela metade. Então, essa ligação é muito mais fraca. Se ela é mais fraca, ela se quebra mais facilmente quando a gente coloca na presença de água, a água se comporta como uma base, retira esse próton, forma o íon hidrônio, você tem um produto sendo deslocado aqui para a sua reação sendo deslocada aqui para os produtos, né, para o aumento da concentração do íon hidrônio. E aqui a gente vê também uma relação com o raio, né? Então, você tem um aumento aqui significativo do raio, você vai enfraquecendo a ligação. Então, resumindo isso tudo que eu falei, né? O aumento da eletronegatividade no mesmo período leva ao aumento de acidez dos compostos, dos hidretos moleculares, né? Metano, água, amônia. Agora, num grupo, é exatamente o oposto. O aumento da eletronegatividade leva a uma diminuição da acidez. Por quê? Porque aí você tem um efeito do tamanho, do raio, que aqui dentro do mesmo período, o raio, ele, apesar dele diminuindo, ele não é uma diminuição tão significativa quanto você observa dentro de um grupo, né? Então, de cima para baixo no grupo, o raio, ele vai aumentando muito mais, porque você está aumentando o número quântico principal, você está aumentando o N. Então, os orbitais, eles vão ficando cada vez mais afastados do núcleo, e como eles estão mais afastados do núcleo, esses orbitais, os elétrons que estão nesses orbitais não sentem tanto atração pelo núcleo, e esses orbitais, eles ficam maiores, é como se a sua densidade eletrônica ficasse mais espalhada ali, tá? Bom, aqui é uma outra relação que a gente pode fazer com a eletronegatividade, tá? A gente tem a eletronegatividade e ângulo de ligação. São duas situações aqui, né, onde a gente observa que existe uma variação aí, um padrão, né, um padrão de variação de ângulo de ligação em função da eletronegatividade. Por exemplo, se a gente pegar esses compostos de fósforo, né, ou aqui de nitrogênio, né, são o trifluoreto de fósforo, cloreto de fósforo e o brometo de fósforo. Você tem aqui todos esses compostos, e aqui seriam os aletos de nitrogênio, e aqui são os aletos de fósforo. Essas moléculas, elas são todas piramidais, né? E todas elas têm um par de elétron isolado em cima do átomo central. Então, aqui tem um par sobre o fósforo, né? E aqui também tem um par sobre o nitrogênio. Vocês conseguem, alguém, dizer para mim por que esse ângulo, ele vai... se você olhar aqui, né, o ângulo, na verdade, o que ele está fazendo? Ele está diminuindo o ângulo de ligação, que é o ângulo formado entre o fósforo e os átomos ligantes, aqui no caso,
o flúor, né? Esse ângulo em graus. Por que esse ângulo aqui ele vai diminuindo? E isso é observado aqui também, né? O composto de bromo não existe, ou pelo menos não é conhecido o ângulo dele. Por que esse ângulo ele diminui quando a gente vai aumentando, quando se aumenta a eletronegatividade do átomo que está ligado ao átomo central? Eu vou fazer um palpite aqui. É porque você está diminuindo o raio. É Vinícius que está falando? Oi? É Vinícius? Sim, sou eu. Tá. Quando você diminui o raio, você está diminuindo automaticamente a eletrosfera desses átomos. Então você vai ter uma repulsão menor entre os elétrons dos ligantes. Então são duas situações, né, Vinícius? Você tem o par isolado em cima do átomo e você tem os pares ligantes, né? Os pares de elétrons que estão ligados. Lembra que quando vocês aprenderam teoria da repulsão dos pares elétrons da camada de valência, a gente sabe que a repulsão par isolado é maior, depois par isolado, par ligante, par ligante, tá? Vocês lembram disso, né? A sua explicação, não sei se eu entendi ela direito, mas eu vou mostrar aqui qual é a explicação correta. Aí você já vê se você acertou ou não. Bom, eu desenhei aqui para vocês observarem, né, a geometria da molécula. Tá dando para ver, né, gente? Tô meio devagar hoje, gente, porque eu tive que tomar um monte de remédio, porque eu tô com uma enxaqueca horrorosa, assim, de vez em quando dá uns zumbidos, assim, na minha cabeça. Não tô muito bem, tá? Então, se vocês não entenderam alguma coisa que eu falo, vocês podem perguntar de novo que eu repito, tá? Então, aqui nessa série, eu coloquei as moléculas piramidais com seus respectivos ângulos e os pares de elétrons. O que acontece? Quando você tem um substituinte mais eletronegativo aqui, ele retira a densidade eletrônica do par. Você tem um par ligante aqui, né, o par isolado. Então, esses pares ligantes, o que acontece? Se esse átomo é mais eletronegativo, a densidade eletrônica ela vai ficar mais deslocada para o lado do flúor, para o lado do ligante, né? E aqui ela vai ficar cada vez menos, né, deslocada, porque a eletronegatividade vai diminuindo. Se você desloca a densidade eletrônica para o lado do flúor, o que vai acontecer? Essa repulsão par ligante, que é o par que está ligado aqui, par de elétron ligado fósforo-flúor, com o par isolado, ela diminui. Se essa repulsão diminui, porque agora a densidade eletrônica ela sai de cima do fósforo e vai em direção aos átomos de flúor, o seu par isolado que estava aqui em cima do fósforo, ele consegue, é como se ele conseguisse expandir, ou seja, diminuiu a repulsão sobre o fósforo, porque a densidade eletrônica se desloca, e esse par de elétrons é como se ele ocupasse um volume, um espaço maior, entendeu? Ele consegue ocupar uma região maior, porque aqui a densidade eletrônica em cima do fósforo diminuiu, tá? E aí, quando ele ocupa essa densidade maior, o que acontece? As ligações, elas se fecham, elas encolhem, entendeu? Você diminui o ângulo de ligação entre um flúor e outro. Por quê? Porque o par isolado, ele se expande e isso aqui empurrando essas ligações para baixo. E quando você tem um átomo que não é tão eletronegativo, que a densidade eletrônica ela fica também compartilhada aqui com o fósforo, esse par de elétron aqui, ele meio que encolhe, ele fica mais concentrado ali. E aí o que acontece? Esse ângulo abre, ele aumenta o ângulo da ligação. Então, à medida que você vai trocando, vai colocando ligante menos eletronegativo, o ângulo ele vai abrindo cada vez mais, tá? Agora, uma outra coisa que dá para comparar é você olhar aqui, por exemplo, olha, eu falei então de dentro do mesmo átomo central, mesmo ligante, você vai trocando o substituinte. Aqui o que eu fiz, eu mantive o mesmo substituinte e troquei o átomo central, troquei o fósforo pelo nitrogênio, tá? E o nitrogênio, ele é mais eletronegativo que o fósforo. O ângulo da ligação aumentou, tá? Por que o ângulo aumenta? Então, porque como o nitrogênio,
ele é mais eletronegativo, ele também vai puxar ali a densidade eletrônica para ele. Então, o flúor é mais eletronegativo que o nitrogênio, mas a diferença de eletronegatividade entre eles não é tão grande. Então, quer dizer que você tem uma densidade eletrônica que acaba sendo deslocada para o nitrogênio também. E aí, o que acontece com aquele par isolado? Aquele par isolado, ele fica mais encolhido, e aí, consequentemente, o ângulo da ligação abre, né? Você aumenta ali o ângulo de ligação, é como se você diminuísse ali a repulsão entre os pares ligantes, tá? Se esse ângulo aqui aumenta, você está diminuindo a repulsão entre esses aqui. Aqui o ângulo fecha, porque o par isolado, ele consegue expandir, então ele fica como se fosse uma nuvem eletrônica bem maior sobre o átomo, tá bom? Então, essa é a relação que a gente consegue fazer entre eletronegatividade e ângulo de ligação para essas moléculas aí, no caso que eu mostrei esse exemplo das piramidais, tá? Bom, aqui eu ia falar um pouquinho de ligação de hidrogênio, mas eu não sei se a gente vai ter tempo para falar disso. O que eu quero falar agora, a gente vai começar a parte de ácido-base, tá? Que eu, pelo menos, acho que ela é mais importante do que essa força intermolecular. O que a gente vai ver de ácido-base, a gente vai começar hoje falando um pouquinho sobre ácido-base, mostrando algumas definições para vocês, porque isso aqui vocês vão usar bastante ao longo do curso, em várias disciplinas, não só aqui. Então, eu optei, então, em colocar ácido base para a gente começar hoje e terminar na quinta. Se der tempo, eu falo um pouquinho de força intermolecular na terça-feira que vem, mas só se der tempo. Bom, então, vocês têm alguma dúvida sobre esse assunto da eletronegatividade? Porque aí eu já ia mudar um pouquinho de assunto agora. Vou falar, então, de começar ácido base com vocês. Vocês estão vendo aqui meu slide sobre ácido base? Oi? Sim. Sim. Ah, tá. Bom, gente, esse material que eu preparei aqui para vocês, tá? Envolve essas literaturas aqui. Então, na verdade, essas aulas aqui é um apanhado que eu faço de vários livros, não só um livro, mas são vários livros de inorgânica, o Hurry, o Schreiber. O Schreiber, a parte de ácido base dele está muito boa também, essa quarta edição, vocês podem olhar lá a parte de ácido base. Tem vários exercícios bem legais lá nesse Schreiber de Química Inorgânica, né? Schreiber e Atkins. É aquele de capa verde, que tem a versão traduzida para o português. Eu gosto bastante dele. O Misler também está bem completo, e também quem quiser, até tem algumas coisas aqui na parte de Química Geral, mas não muito, mas essa parte inicial, ele não tem a parte de ácidos duros e macios. Duros e macios vocês não vão encontrar nesses 3 primeiros aqui. Mas se eu fosse recomendar para vocês estudarem, eu recomendaria esse livro aqui, tá? O Schreiber, que ele está em português, acho que tem várias, é fácil acesso. Mas o Misler também, quem preferir estudar pelo Misler, não tem problema. Os dois são muito bons. O Hurry também é bom, mas a linguagem dele é bem mais difícil de ler, enfim. Eu acho que vocês vão gostar mais do Atkins, tá? Então, eu sugiro vocês lerem. Eu não lembro agora qual é o capítulo, mas tá lá no índice, né? Ácido base. Bom, gente, o que nós vamos falar, né, na aula de hoje, na aula que vem, nós vamos continuar. Eu pretendo ir até Lewis hoje, né? A gente vai ver essas definições que vocês já viram, né? E a gente vai rever, na verdade, né? Arrhenius, Bronsted e Lewis. E depois a gente deixa para a aula que vem na quinta-feira esse conceito novo, que é ácidos duros e macios, tá? Ácidos e bases duros e macios. Bom, então, o conceito ácido-base, ele surgiu... Ele é bem antigo, né, esse conceito. Na verdade, a gente tinha
antigamente, né, acho que foi em 1730, aqui, eu tenho anotado isso, foi no século XVIII que surgiu a primeira definição com Liebig sobre o que é ácido, um composto ácido e básico, tá? Mas, assim, historicamente, a gente se sabia intuitivamente quando uma substância ela era ácida e quando uma substância era básica, mais pela questão aí do sabor mesmo. As pessoas experimentavam, por exemplo, limão, né, que é o ácido cítrico, e tinha aquela sensação de ser azedo, enfim, né? Então, se definia aquilo como ácido. E a base, né? Ó, mesmo aqui, eu botei 2 exemplos, né? De a picada da formiga, aquela dor que a gente sente quando uma formiga, aquela tanagura pica, ou aquela formiga que a gente, aqui no interior de São Paulo, a gente chama de lava-pé. Porque quando aquela formiga, é uma bem pequenininha, quando ela pica, a gente corre lavar, jogar água, porque a dor é lacinante, assim. Então, essa dor que a gente sente da picada da formiga é porque ela coloca ali o ácido fórmico, né, que tem essa estrutura, ela transmite esse ácido fórmico, e esse ácido fórmico queima, né, arde, queima, e dá aquela sensação lá. E o ácido cítrico, que é esse outro aqui, que você tem 3 grupos, né, ácidos de ácido carboxílico, já é uma função ácido orgânica, não inorgânica, e que dá aquela queimação, né, um pH em torno de 3, mais ou menos. E se sabia intuitivamente que era uma substância ácida e básica. A básica, por exemplo, né, aqui eu coloquei 2 exemplos, um exemplo comercial aqui, que é o leite de magnésio, que você já deve ter visto isso na farmácia, o Philips, que é esse frasco azul que existe há séculos, isso aí. Séculos é modo de dizer, né? Existe há décadas. O leite de magnésia, o hidróxido de magnésio, ele é uma suspensão aquosa, né, branca, e ele é usado basicamente como laxante. E ele tem, as pessoas chamavam de substâncias básicas, aquela substância que tem um sabor adstringente. O adstringente é quando você coloca na boca e fica, a gente diz que fica amarrando a língua, sabe? Não sei se vocês já comeram caqui verde, mas o caqui verde, quando você come ele fica aquela sensação de que está amarrando, assim, a língua, fica aquele negócio, e o leite de magnésio tem essa propriedade. A propriedade dele de laxante, na verdade, é porque quando o hidróxido de magnésio, ele reage com o HCl do estômago, né? Ele reage com o HCl do estômago, ele vai formar o cloreto de magnésio, né, o Mg2Cl, e esse cloreto de magnésio é um sal higroscópico, ele absorve muita água, tá? Porque o magnésio aqui ele tem uma interação íon-dipolo muito forte com a água. E aí ele começa, então, a absorver água no intestino, e aí você acaba tendo, né, tem essa propriedade laxante aí, tá? Uma coisa, eu sempre falo para meus alunos quando eu dou aula disso, que eu adoro leite de magnésio, porque ele tem várias aplicações. Ele tem essa aplicação, que você pode usar ele como laxante, se você tomar uma quantidade muito grande, porque vai formar o cloreto de magnésio. Tá errado aqui, né? Aqui, desculpem. É desodorante também, né, professor? Isso, você também pode usar ele como desodorante. Eu uso só isso aqui como desodorante, porque o magnésio, ele é bem menos tóxico do que o alumínio, né? Esses desodorantes de spray que a gente compra na farmácia, Rexona, essas coisas assim, eles são à base de alumínio. O alumínio também é um fósforo, né? E o alumínio em acúmulo e em excesso no nosso corpo tem aí alguns problemas, né? Eu não lembro agora se ele estava relacionado com mal de Alzheimer ou Parkinson, acho que era Parkinson, mas eu não tenho muita certeza. Mas, assim, enfim, já o magnésio, ele é eliminado mais facilmente do nosso organismo, né? Não tem tanto problema. E o hidróxido de magnésio, você pode usar ele como desodorante, né? Ao invés de usar esses desodorantes aí de spray, porque as bactérias, elas deixam meio ácido ali, né? Quando elas começam embaixo da axila, elas começam ali a produzir fermentação e o pH fica bastante ácido.
E aí o hidróxido de magnésio, ele neutraliza esse pH, e aí elas não conseguem se proliferar e você elimina. Então, realmente, ele funciona muito bem como desodorante, não dá cheiro nenhum, assim, vocês podem usar. E é barato, muito mais barato, mais saudável. Bom, então a substância básica, se tinha essa noção de que ela era astringente, né? Aqui uma outra substância que eu coloquei, que é a cadaverina, né, é a 1,5-diamilopentano, ela é produzida a partir da decomposição de cadáveres, né, de animais mortos, inclusive seres humanos mortos. E ela vem da decomposição anaeróbica, né, desses animais mortos em matéria vegetal. Então, ela também é uma base, mas aí você já vê que ela é diferente do hidróxido de magnésio, né, ela é uma base de Lewis, né, porque ela tem os pares de elétrons dos nitrogênios aqui que podem ser doados, né, para ter uma reação ácido-base. Aqui, o hidróxido de magnésio é a hidroxila que dá basicidade. A cadaverina, se vocês conhecem aquele mercado de peixe São Pedro, se vocês já foram visitar lá, ou qualquer peixaria que vocês forem, né, vocês vão saber o que é cadaverina, porque aquele cheiro de peixe estragado que a gente sente lá, muito forte, às vezes nem precisa estar estragado, né? O bicho está morto, ele já começa a entrar em decomposição e começa a liberar cadaverina. Então, aquele cheiro forte de peixe que a gente sente é cadaverina ou outros compostos, bases nitrogenadas ali, que começam a serem formadas, né, por conta da decomposição mesmo. E a gente, normalmente, quando vocês vão fazer, aí vai uma dica para vocês devem saber, eu não sei se vocês já ouviram falar, mas quando você vai fazer peixe na sua casa, depois, para não ficar aquele cheiro horroroso na cozinha, você pega o vinagre, o ácido acético e joga na pia, nos utensílios que você usou ali, né? Porque vai neutralizar, você vai ter reação do ácido com uma base, que vem daí da decomposição e aí elimina o odor. Bom, então, surgiu uma necessidade de você classificar as substâncias, né, além do sabor e além dessa característica do ácido ser ardido, né, e da base ser astringente, surgiu a necessidade de você ter uma classificação um pouco mais, uma base científica maior para poder dizer quando uma substância é um ácido, como uma substância ela é uma base. Então, surgem aí os diferentes conceitos. A gente diz que ácido-base, às vezes a gente fala teoria ácido-base, mas não é bem uma teoria, são mais definições que a gente utiliza para poder fazer uma classificação de substâncias que são ácidas e básicas em diferentes meios reacionais e em diferentes estados físicos, tá? A gente vai contar uma evolução aí dos conceitos e vocês vão ver, né, um dos conceitos mais simples que tem é o de Arrhenius, e aquele conceito ele é muito limitado, porque ele só funciona quando é meio aquoso, tá? Então, a gente vai mostrando que as outras definições elas vão surgindo de maneira a você conseguir classificar um número maior de substâncias como sendo ácidas e básicas, né? Até mesmo esse conceito de ácidos duros e macios que a gente vai, ácidos e bases duros e macios que a gente vai ver, surge também da necessidade ali de classificar os metais, né, como sendo ácidos duros e macios, principalmente quando a gente vai trabalhar com as reações de compostos de coordenação, tá? Gente, só um minutinho que eu vou abrir minha janela aqui, que tá um calorão. Tudo bem? Posso continuar? Então, né? Essa tabela aqui eu acabei tirando ela, porque eu achei que era uma tabela, eu tinha colocado uma tabela aqui, mas ela é tão grande, com tanta informação, que eu acho que é bobagem. Eu acabei tirando para a aula de hoje, tá? Eu já vou entrar logo na definição de Arrhenius, que são as que a gente acaba mais usando. Bom, vocês sabem, aprenderam desde o ensino médio, né, que é um ácido, uma base de Arrhenius. Só uma curiosidade para vocês, o Arrhenius, ele ganhou, né, o pesquisador, ele ganhou o Prêmio Nobel em Química em 1903,
pelo desenvolvimento dessa definição, né, que ficou conhecida como conceito de Arrhenius, tá? Então, em 1903, ele leva o prêmio Nobel aí pela introdução desse conceito. Então, existiam outros conceitos antes dele, mas eu acho que esse foi o primeiro, assim, que realmente ele faz um experimento, ele prova, né, e define o que é uma substância, o comportamento de uma substância ácida e básica. Mas, lembrando, né, gente, coloquei aqui até as limitações antes de mostrar o conceito que eu vou explicar. Um ácido de Arrhenius, vocês devem lembrar que é uma substância que vai formar íons hidrônios, né, em água, ou íons H+, né? E uma base de Arrhenius é uma substância que leva à formação de íons hidróxidos em água. Então, quando a gente tem o conceito de ácido-base de Arrhenius, a reação que acontece entre um ácido e uma base de Arrhenius é sempre você vai ter o ácido, né, mais a base, formando, vou colocar igual porque eu não tenho a seta aqui, tá? Qual é o produto de uma reação de ácido-base de Arrhenius, gente? Vocês lembram, né? Sal mais água. Perfeito, é sal e água. Então, você tem que ter necessariamente uma espécie que tenha, vou colocar aqui, né, o íon H+, o íon hidrogênio para ser formado no meio aquoso, né, e o íon, a hidroxila, para ser também formada ali no meio aquoso, formando sal e mais água. Desculpa, sal. Era para colocar o sal, né? Seria iodeto de potássio, né? Mais água. E como que esse conceito ele propôs, na verdade, eu coloquei, se estabelece a existência de íons em solução aquosa. Como? Os experimentos que ele fez na época, né? Foram experimentos de condutividade. Então, ele colocava esses ácidos, né? E essas bases aqui, em água, ácidos fortes, bases fortes em água, e aí ele media a condutividade dessas espécies, né, e via que havia uma condutividade elétrica, né? E, na verdade, uma condutividade iônica, devido à presença desses íons. E aí ele define, caracteriza, enfim, né? Define como sendo, então, o ácido a substância que forma o íon hidrônio, o íon H+, e a base é a espécie que forma o íon hidroxila. A grande limitação dessa definição que ele dá para ácido base, que não é uma definição errada, é uma definição correta, porém é uma definição que ela é limitada, né? Então ela só funciona, você só pode classificar substâncias como sendo ácidas e básicas, aquelas que contêm o próton e aquelas que contêm hidroxila. E a reação necessariamente tem que ocorrer em meio aquoso. Então, você limita muito o número de compostos que você pode classificar como sendo ácidos e básicos, tá? Então, a limitação maior dela é que você só consegue aplicar em soluções aquosas, né? Então, por exemplo, você pode ter uma reação em fase gasosa, né? E aí você já não pode definir se houver uma reação que ocorra em fase gasosa, não tem água no meio, você já não pode aplicar essa definição, ela já não vai funcionar, tá? Ou mesmo uma reação que ocorra no estado sólido, você tem ali, sei lá, um ácido que tem H+, no estado sólido, mistura os dois, a base, estado sólido, você já também não pode usar essa definição. Então, ela apresenta essa limitação, porque ela é muito restrita, ela engloba um número muito pequeno de substâncias. Então, como eu falei no início da aula, né, houve a necessidade de você ampliar esse conceito e conseguir classificar um número maior de substâncias como sendo ácidas e básicas. Então, aí, por isso que surgem os outros conceitos, que são os conceitos de Bronsted-Lowry e o conceito de Lewis, tá? Que eles são mais adequados aí para classificar um número maior de outras substâncias.
Bom, o conceito de Bronsted-Lowry, ele não é que ele surge em 1923, né? Ele é anterior a isso, mas em 1923 ele é premiado aí, né, pelo trabalho dele, enfim. Esse conceito de Bronsted-Lowry, o pessoal da química orgânica, da analítica, acaba usando bastante, né? Se bem que orgânica também usa bastante o conceito de Lewis, né? Porque a questão da doação de par de elétron, principalmente nos mecanismos de reação química orgânica, não sei se vocês já estão fazendo química orgânica 2, mas basicamente aquela questão do agente nucleofílico, nucleófilo, eletrófilo, são reações ácido-base. Você sempre tem uma espécie que vai doar o par de elétron e uma espécie que vai receber o par de elétron. Então, são reações que são ácido e base, tá? Bom, mas o conceito de Bronsted, que surge primeiro, né, que é mais limitado do que o conceito de Lewis. Por que ele é mais limitado? Porque ele envolve a transferência de próton entre duas espécies. Então, para que ocorra uma reação Bronsted-Lowry, necessariamente as espécies elas têm que ter o ácido, ele tem que ter um próton para ser doado e a base ela tem que receber esse próton, tá? Ela recebe o próton, a base. E o ácido ele doa. Então você tem que ter necessariamente um próton aí na espécie ácida, tá? Bom, e uma coisa importante nesse conceito, né, que a gente usa bastante em química, principalmente química analítica, mesmo química orgânica, na inorgânica também a gente usa, é que ele introduziu o conceito de pares conjugados, tá? Então a gente tem aí o conceito de pares conjugados. Então, aqui é interessante também, porque quando você tem transferência de prótons, o que acontece é que você não precisa mais ter a reação acontecendo somente em meio aquoso, você pode ter essa reação acontecendo em fase gasosa, né? E você, as suas espécies também não precisam ser, você pode também classificar como sendo ácido-base espécies que estão na fase gasosa também, né? Ou mesmo no estado sólido. Bom, aqui então eu coloquei um exemplo, né? A reação está até invertida aqui, né? Mas você pode olhar ela dos dois lados, né? Você tem o íon nitrito, né? E o íon hidrônio, tá? Então a espécie ácida aqui, ela doa o próton, ela transfere o próton para o íon nitrito, né? Seria um sal aqui. E essa espécie que vai receber o próton, ela é a base. E do outro lado, a gente se a reação ela está em equilíbrio, apesar de eu não ter colocado a setinha aqui, né, de volta, mas é uma reação que está em equilíbrio, a reação oposta, ela também pode ser classificada como ácido base, só que aí a gente chama de pares conjugados, né? Então, aí você forma o ácido nitroso, que pode doar um próton para a água, então ele vai ser o ácido conjugado, e da base aqui, né? Então, o ânion nitrito forma o ácido conjugado. Ele recebeu o próton, ele virou o ácido. E aí, a base conjugada, que é a água, ela pode, então, receber esse próton aqui do ácido conjugado. Então, ela é a base conjugada de quem? Ela vem lá do ácido. Então, se tem um íon hidrônio, ele perdeu o próton e formou a base conjugada, tá? Então, quando a gente tem... Geralmente você tem um ácido muito forte, a base conjugada dele, ela vai ser fraca. Ou seja, por que ela é fraca? Porque a tendência dela, se ele é forte, a tendência dele é dissociar, né? Dissociar e perder esse próton. Ele perde esse próton aqui para a base. A base conjugada, aí você tem que o ácido, o ácido conjugado dele, que vem aqui, ele vai ser fraco, né? Ou a base conjugada vai ser fraca. Então, quanto mais forte for o ácido, mais fraca vai ser a sua base conjugada, tá bom? Bom, aqui eu já falei, né? Qual que seria a limitação aí desse conceito, né? A limitação desse conceito é porque você tem substâncias que são apróticas, substâncias que não têm próton para ser transferido, para ser
doado, né, elas não vão poder ser classificadas como sendo ácidos e bases de Bronsted. Então, a limitação desse conceito se deve, então, ao fato de que você precisa necessariamente um próton, né, um íon H+, que tem que ser doado, transferido ali, tá? Eu quero chamar a atenção para uma coisa importante, é que se vocês notarem, né, tanto no conceito de Arrhenius quanto no conceito de Bronsted que a gente viu agora, o ácido é a substância que produz o íon hidrônio, vai produzir lá uma carga positiva. A base é a substância, no caso de Arrhenius, que forma lá o íon hidróxido, que é uma espécie negativa. Já no conceito de Bronsted, você tem transferência de próton entre duas espécies. O ácido é aquele que doa o próton, o ácido é aquele que doa a carga positiva, o H+, e a base ela vai receber essa carga positiva. Então, se vocês olharem todos esses conceitos que a gente está vendo, né, e eles envolvem a substância ácida como sendo aquela substância positiva, que tem um caráter deficiente em elétrons, e a base é a substância que é rica em elétrons. Porque se ela vai receber um próton, ela tem que ter ali um par de elétrons para ligar naquele próton, né? Que a gente não mostrou os pares de elétrons, mas vai ter que ter um par de elétrons aí para se ligar, né? Ela é negativa, nesse caso aqui é um íon nitrito. Então, todos os conceitos de ácido base, isso é uma coisa interessante para se notar. O ácido, ele sempre vai ser a espécie deficiente em elétrons e a base é a espécie rica em elétrons. Então, a base é sempre aquela espécie que procura o núcleo, né? É o nucleófilo. E o ácido é a espécie que procura o elétron, é o eletrófilo, tá bom? Então, isso em qualquer conceito que a gente for ver, vocês vão perceber que existe isso em comum entre todos eles, tá? Aqui, os pares conjugados, né, o que é importante dos pares conjugados é a ausência ou a presença de prótons. Nessa reação que eu coloco aqui, já coloquei o equilíbrio, né, do ácido da espécie bicarbonato, né, aqui, né, ela vai perder o próton, a água ganha o próton, então aqui perde, aqui ganha. Então, assim, o ácido, a base conjugada, ela não tem o próton, ela perdeu o próton, a base conjugada do ácido. E o ácido conjugado da base, ele ganhou o próton, então um próton a mais, tá? Então, os pares conjugados, eles diferem um do outro exatamente pela presença ou ausência desse próton aí. Aqui eu já falei, né, a questão do ácido mais forte, né, quanto mais forte é o ácido, mais fraca a base conjugada. Se a gente já viu, vocês já sabem, e vice-versa. Bom, o que eu vou começar a falar agora para vocês, né, até agora a gente não viu novidade nisso, mas o que eu acho que é legal a partir de agora é que a gente vai tentar unificar aí os conceitos que vocês vêm aprendendo ao longo do curso, não só desse curso, mas de outros cursos também, principalmente o curso de Química Geral. Então, nesse curso de inorgânica, a gente não fica trabalhando com aquela questão de cálculo de pKa, enfim, de cálculo de pH. Na verdade, o que a gente vai fazer é tentar analisar quais são os fatores estruturais ou quais são os fatores aí que a gente aprendeu, como, por exemplo, a eletronegatividade e outras propriedades, como é que a gente consegue explicar a força de ácidos e bases de Bronsted e Lowry, tá? Então, por que um ácido é mais forte do que o outro, por que uma base é mais forte do que a outra, enfim. Então, na química inorgânica, a gente está mais preocupado em relacionar os fatores de ligação química, enfim, eletronegatividade, sobreposição de orbital, sobre a acidez e a basicidade dos diferentes compostos, não apenas inorgânicos, né, mas alguns orgânicos também. Então, a partir de agora, o que a gente vai discutir é força de ácidos de Bronsted, baseado, então, nos valores de pK e pKb, tá?
e a gente tentar explicar aí os diferentes conceitos que a gente vem aprendendo, que vocês vêm aprendendo, para poder entender por que uma substância ela é mais forte do que um ácido mais forte do que o outro. Bom, o pKa e pKb, que é o que a gente vai ficar se referindo agora, né, só para vocês relembrarem, né, vocês sabem disso, né, mas coloquei uma reação bem simples aqui, o ácido clorídrico em água, né, se dissociando, formando o hidrônio e o cloreto. Então, a gente discute o Ka, né, que seria a constante de equilíbrio, que seria aí o produto, né, a concentração das espécies que estão no produto pela concentração da espécie no reagente. A gente não coloca a concentração de água, a água não entra, porque a água é líquida, ela é o reagente que está em maior concentração, certo? Então, quando a gente tem uma reação ácido-base, se o ácido se dissocia, né, você vai formar o seu cloreto e o hidrônio, né? Então, a concentração dessas espécies vai aumentar e essa aqui vai diminuir. Como a água é o solvente, ele está em uma quantidade muito maior que os demais reagentes, ela praticamente não vai variar a sua concentração. Como ela não varia a concentração, a gente, então, não representa ela aqui, porque não ia fazer diferença, tá? Então, ela não entra na sua reação de equilíbrio. Bom, então o Ka é o produto, né, a razão entre o produto e os reagentes, porque é o ácido, né, e a gente trabalha, então, ao invés de ficar trabalhando com constante de equilíbrio, que geralmente dá um valor 10 elevado a tanto, a gente passa isso para a escala logarítmica, para não ter que ficar lidando com valor, com valores exponenciais, tá? Então, a gente transforma isso em pKa, que seria menos log do Ka. Se você quer voltar no Ka, você pega, né, o 10 elevado a menos pKa, você chega no valor de constante de equilíbrio. A mesma coisa para a base, né, a pKb, você tem os produtos, a razão entre a concentração dos produtos e do reagente, o pKb, então, é menos log de Kb. Bom, se você, é interessante a gente agora, quando a gente for olhar esses valores de pK e pKb, né, que as escalas, elas são inversamente proporcionais aí, né, então quanto maior o seu Ka, ou seja, quanto maior a constante de equilíbrio, quanto mais deslocado o produto tiver, menor vai ser seu pKa, tá? Então, se você tem um Ka de 10 elevado à segunda, o seu pKa vai ser menos 2. Vocês podem pensar isso também, se você estiver falando de pH, né? Se você tivesse um pH de 10, uma concentração de íons hidrônios de 10 a menos segundo, seu pH seria 2, tá? Mas a gente está falando de Ka. Então, sempre quando a gente for pensar em pKa, quanto menor o pKa, né, mais ácido ele vai ser, maior o Ka dele, tá bom? Eu só coloquei isso para vocês relembrarem. Bom, aqui, nesse slide aqui, eu chamo a atenção para essa questão do efeito nivelador. Por quê? A gente vai começar a discutir ácidos e bases, né? Forças de ácidos e base, e a força de ácido e base é dada aí pelo pK e pelo Ka. Uma pergunta que eu faço para vocês, né? Eu falei para vocês do ácido iodídrico, o HI, né? Que ele é um ácido extremamente forte, ele é um dos mais fortes que existem. O que acontece quando a gente mede o pKa e coloca os valores de pKa dos ácidos naquelas tabelas, né? Então, vou mostrar aqui, né? Por exemplo, está em inglês, desculpa, gente, não deu tempo de traduzir. A HI, né, a base conjugada dele, e aqui o Ka, 10 elevado a 11. O pKa, então, vai ser menos 11, tá? Quando você tem esses ácidos aqui, ó, que são extremamente fortes, você tem o ácido iodídrico, perclórico, bromídrico, clorídrico, sulfúrico, né? Como é que a gente diferencia os valores dele? Menos 11, menos 10, a concentração é extremamente alta, ó. Como é que a gente diferencia a acidez do ácido
iodídrico com ácido perclórico. Bom, existe um efeito que se chama efeito nivelador de solvente. O que que acontece? Se você coloca esses ácidos, o ácido iodídrico em água, como ele é um ácido muito forte, extremamente forte, o que vai acontecer é que ele vai dissociar totalmente, vai protonar a água e vai deslocar toda a reação para o lado do produto. Então, a concentração do íon hidrônio, como ele dissocia totalmente, você vai ter lá uma concentração do íon hidrônio. Se eu colocar um outro ácido, por exemplo, como o perclórico, que é quase tão forte quanto, ele vai ter o mesmo efeito. Ele vai dissociar totalmente e protonar a água. Então, o que acontece é que você não consegue separar a acidez de um e do outro. Como ambos são extremamente fortes, eles protonam totalmente a água. E aí você não consegue diferenciar a concentração do íon hidrônio que tem ali. Porque ele foi totalmente protonado, e aí você não consegue diferenciar a concentração. Então, isso se chama efeito nivelador de solvente. O que eles fazem para você resolver isso? Para você saber qual dos dois é mais forte, né? Aqui. Como é que você distingue a força do ácido sulfúrico com o ácido perclórico? Ambos são extremamente fortes. Se você coloca os dois em água, eles vão protonar totalmente e vão formar, né, as bases conjugadas ali em uma concentração muito alta do íon hidrônio. E essa concentração não consegue quantificar. Então, o que eles fazem para resolver esse problema e para poder saber que o ácido perclórico é mais forte do que o ácido sulfúrico? Eles usam um solvente diferente, tá, da água. É como se a água fosse muito básica para esses solventes, para esses ácidos. Então, eles trocam a água por um solvente que é menos básico, tá? Então, eles usam o ácido acético glacial, tá? Então, por que eles fazem isso? Porque o ácido acético glacial, o nome glacial, ele porque é um ácido acético puro, né? Ele não tem água, é só ácido acético, não é uma solução aquosa de ácido acético. Então, eles usam ácido acético puro, tá? E aí, o ácido acético, ele é mais ácido do que a água, e aí você vai ter a reação onde o ácido sulfúrico protona o ácido acético, formando, né, essa base aqui, e o ácido protonado. Você não vai ter essa reação totalmente sendo deslocada aqui para o lado do produto, porque ele também é um ácido. Ele é um ácido fraco em comparação com o ácido sulfúrico, né? Mas o ácido sulfúrico vai protonar ele, ou seja, ele vai se comportar como sendo uma base de Bronsted, mas vai ser uma base de Bronsted não tão forte quanto a água. E aí você consegue separar, você consegue distinguir a acidez desses diferentes ácidos aqui, tanto ácido sulfúrico, como clorídrico, como perclórico, esses ácidos mais fortes. E aí você tem o Ka, né, nesse meio, então você troca o solvente, você usa um outro tipo de solvente. E aí você consegue medir a constante ácida e o pKa nesse meio aqui. A mesma coisa você pode fazer para diferenciar a basicidade de substâncias que são extremamente fortes, bases extremamente fortes. Então, por exemplo, existem umas bases nitrogenadas que a gente chama esponja de prótons, né? Tem outras que são as quinuclidinas, as guanidinas, são bases extremamente fortes e que você não consegue diferenciar a basicidade de um e do outro. Então, o que eles fazem? Para medir o pKa dessas bases, ao invés de usar água, eles usam amônia líquida, né? Você pode pegar a amônia, resfriar e deixar ela líquida, né? E aí você adiciona essas outras bases e consegue medir a concentração ali dos seus produtos. E aí você calcula o pKa. E aí, a partir disso que a gente tem, né, os valores de pKa aí, tá? Bom, aqui, isso. Bom, vamos então falar agora de quais são os fatores que... deixa eu fechar.
fatores que afetam as forças dos ácidos de Bronsted. Bom, aqui a gente acabou de falar, eu não vou me repetir, né? Eu falei da acidez, de basicidade, acabamos de falar desse efeito da hibridização e da eletronegatividade, tá? Eu acho que, então, ficou claro aí para vocês, quando você tem carbonos com maior caráter S, você vai ter aí uma acidez maior, porque a base conjugada vai ficar num orbital aí que tem mais estável, ela vai ser mais estável, se desloca o equilíbrio para a formação da base conjugada. Aqui eu só coloquei a questão do carbeto, né, deixa eu diminuir aqui, que eu mostrei para vocês, que você pegar o acetileno, o gás acetileno, que eles também usam isso aqui em maçarico, tá? Que tem uma alta temperatura aí. O gás acetileno e borbulhar uma solução aquosa de hidróxido de cálcio, você forma o carbeto de cálcio. O carbeto de cálcio são essa pedra aqui meio cinza escura, né? E o carbeto de cálcio que é usado para amadurecer banana, ou qualquer fruta, na verdade. Porque se você colocar um lugar fechado, o carbeto de cálcio, que é um sal, né? Que tem essa aqui, só está faltando colocar o cálcio aqui, né? Quando você tem um carbeto de cálcio reagindo com a água, ele volta e forma a reação oposta, gerando acetileno. E o acetileno é que causa, então, o gás acetileno, né, que vai causar o amadurecimento das frutas. Então, eles compram aquelas frutas verdes para fazer o transporte, para não ter perda, né? E aí, às vezes, a fruta demora muito tempo para amadurecer e para poder vender, porque ninguém compra verde, né? Acaba quer comprar um pouco mais madura. Aí, antigamente, eles faziam isso, eles colocavam esses carbetos para poder acelerar o amadurecimento e vender mais rápido, né? Só que o acetileno é extremamente tóxico, né? Então, foi proibido aí pela Anvisa. Mas ainda tem gente que usa, tá? Então, dá para explicar esse processo de amadurecimento exatamente aí pela reação ácido-base, né? O carbeto é um sal, na presença de água, vai formar aí o gás acetileno, que é ácido. Bom, vamos falar um pouquinho da força ácido-básica agora também, a primeira a gente já tinha visto, quando eu dei a eletronegatividade, e aqui, quando a gente tem ácidos que são polipróticos, né, quando eles têm mais de um próton ionizável, né, eu coloquei um exemplo do ácido oxálico, que é um ácido orgânico, mas isso serve também para ácido sulfúrico, ácido fosfórico, vários ácidos inorgânicos que são polipróticos. Essa primeira reação do ácido oxálico em água, você tem a formação aí do íon hidrônio, a primeira desprotonação, pK 1,2. A segunda desprotonação, o pK dela é bem maior. Por que isso acontece, gente? Vocês têm uma noção? Vocês estão aí ainda? Tô pensando nos outros ácidos polipróticos, né? Sem ser ácidos fortes. Normalmente o segundo pKa é maior mesmo, né? A segunda constante de ionização, ela é menor. Uhum. Maior, né? O pK é maior. O K que é menor. Mas por que acontece isso? É porque quanto maior a carga, menor a estabilidade da molécula, né? Então, você vai ter muito mais dificuldade de arrancar o segundo próton. Então você tem que lembrar que aqui você tem uma molécula neutra, saiu um próton, carga positiva, né, ligou aí na água, formou o hidrônio. A segunda ionização, você vai tirar a molécula tá negativamente carregada, e aí vai sair uma carga positiva de uma molécula que já está negativa. Então, isso aqui vai ser dificultado, né? Então, é mais fácil tirar um próton numa espécie neutra do que tirar um próton numa espécie que está carregada negativamente. Então, ela vai ser dificultada. Então, é como se essa ligação OH aqui ficasse mais forte. E aí você tem um aumento do pKa. Então, toda vez que você vai ter a segunda ionização, desculpe, ela vai ser, o segundo próton ionizável, ele vai ser menos ácido, porque é mais difícil você retirar um próton
de uma espécie que é negativa do que de uma espécie positiva, que é uma espécie neutra, tá? O outro efeito que interfere bastante na acidez de Bronsted são o que nós chamamos, o pessoal da orgânica gosta, né, de chamar isso de efeitos indutivos. Esse efeito indutivo, né, é um efeito que quando você tem um átomo substituinte aqui, no caso eu coloquei o átomo X, que é um átomo bastante eletronegativo, né, o mais eletronegativo que o átomo que estava anteriormente, né, por exemplo, flúor, cloro, bromo, nitrogênio, oxigênio, o que acontece é que ao fazer a substituição, você cria um dipolo aí na molécula, né, você tem um deslocamento da densidade eletrônica em direção ao átomo mais eletronegativo, e isso faz surgir aí um dipolo numa molécula. Você cria aqui uma carga parcial positiva e negativa através da ligação sigma, né? E você tem um efeito, tanto o efeito retirador da densidade eletrônica, quanto o efeito doador. O efeito doador seriam as alquilas, a metila e esse grupo aqui, ácido, né? Você doa a densidade eletrônica para o carbono e você cria aqui um dipolo oposto, né? Então, aqui no carbono ele estaria positivo e o átomo eletronegativo negativo, e aqui seria o contrário. Bom, e como que isso pode afetar a acidez? Então, eu coloquei aqui o exemplo do ácido acético, que o pK dele é 4,76, e o ácido cloracético, que o pK é 2,86. Como que vocês conseguem explicar esse aumento da acidez com a substituição de um átomo? No caso aqui do ácido, a gente trocou o hidrogênio por um cloro. E aí você tem essa questão do efeito indutivo aí na molécula. Como que esse efeito ele afeta a acidez? No caso, ele diminui, né? Desculpa, aumenta a acidez. Diminui o pK. Alguém quer arriscar? Deixa eu ver quem está presente aqui hoje. Ele ajuda a manter a carga negativa, professor? Oi? Ele ajudaria a manter a carga negativa mais estável? Ele pode estabilizar a base conjugada também, mas assim, o hidrogênio ele fica mais ácido, porque quando você coloca um grupo retirador de elétron, aqui você tem um oxigênio ligado no hidrogênio, tem um par de elétrons aqui compartilhado entre eles, né? Quando você coloca um grupo retirador de elétron, ele vai retirar a densidade eletrônica através das ligações sigma. Então, o que acontece? A densidade eletrônica do oxigênio, o par de elétrons estava sendo compartilhado aqui com o hidrogênio, né? Ele fica deslocado mais para o lado do oxigênio, por conta desse grupo aqui. Então, você polariza mais essa ligação, certo? Polarizando mais essa ligação, ela fica mais fácil de ser quebrada. Entendeu? Por isso, então, que você tem aí esse pK tão baixo. Lógico que quando forma a base conjugada, claro, se você tem aqui o par de elétrons ficou só para oxigênio, a molécula como um todo, você colocou um átomo mais eletronegativo, ela também deve ser uma base conjugada mais estável, porque o par de elétrons vai ficar, né, provavelmente vai diminuir a energia dos orbitais, onde esse par de elétron está, já que você tem um átomo mais eletronegativo ligado a ele, tá? E aqui, o cloro, ele retira a densidade eletrônica e polariza a ligação, e a base conjugada também fica mais estável, porque o cloro é mais eletronegativo. Agora, se a gente colocar, ao invés de a gente colocar um cloro no lugar do hidrogênio aqui, né, porque a gente tinha um ácido acético, colocou um cloro. Se eu colocar uma metila, o que vai acontecer com a acidez? A acidez ela vai aumentar, né? Porque o grupo metila é um grupo doador de elétrons. E aí, se você doa, é como se você estivesse jogando a densidade eletrônica aqui e fazendo com que a ligação aqui oxigênio e hidrogênio ficasse menos polarizada.
Você jogou a densidade eletrônica que estava deslocado para o lado do oxigênio, vem e fica mais deslocado para o lado, quer dizer, não é que fica mais deslocado para o lado do hidrogênio, o oxigênio é mais eletronegativo, mas você vai ter um compartilhamento aqui de elétrons não tão deslocado para o lado do oxigênio. Isso faz com que a ligação não fique tão polarizada, tá? Então, a gente tem aqui os grupos que são retiradores, né, de elétrons, eu coloquei alguns aqui, e os grupos que são doadores da densidade eletrônica. Aqui eu também já expliquei, né, então, por que o HF é um ácido mais fraco que o ácido iodídrico, então aqui a gente não pode explicar pela eletronegatividade, a gente vai explicar pela diferença de tamanho entre os átomos, tá? Então, isso aqui também a gente já falou, nesse caso seria... você está analisando dentro do mesmo período, né? Então a gente já conversou sobre isso no início, né? Então também a acidez de Bronsted, no caso aqui, né? Que a gente coloquei as reações com a água. Quanto mais eletronegativo, mais estável vai ser a base conjugada formada. E aí você tem um deslocamento de equilíbrio do lado do produto. E também você tem a ligação sendo mais polarizada, mais fácil de ser rompida. Aqui já falei, aqui também. Vamos falar um pouquinho dos aquácidos, tá? Não sei se vocês já viram o que são aquácidos, né? Os aquácidos são formados por cátions metálicos ou mesmo espécies neutras, né? Não necessariamente carregadas, mas mais comum é observar íons metálicos carregados, como ferro 3, ferro 2, níquel, manganês, tá? Quando a gente normalmente coloca um sal de cloreto de ferro em água, isso aqui vocês vão ver bastante essas coisas aqui quando vocês forem fazer a inorgânica experimental, tá? Deixa eu voltar aqui. Quando a gente coloca, por exemplo, cloreto de ferro em água, deixa eu só diminuir o tamanho, que está muito grande. Então, você tem FeCl3 mais água. Né? O cloreto de ferro em água, ele não vai só dissociar, né, igual acontece com o sódio, o sal de sódio, cloreto de sódio, né? O cloreto de sódio, você coloca lá em água, ele vai formar Na+Cl-. Esse aqui, quando você coloca em água, ele vai formar o que nós chamamos de aquácido, né? Primeiro ele hidrata, ele forma um sal, um composto hidratado. A água, então, H2O. Normalmente são 6 moléculas, né, que acabam ficando ali na esfera de coordenação. Deixa eu colocar aqui assim. Três mais. Aqui são 6. As duas espécies, elas ficam hidratadas, tanto o cátion quanto o ânion, tá? Então, você tem Cl, também o Cl fica com 6 moléculas ao redor dele, né? Onde o hidrogênio, na verdade, se orienta, é uma interação do tipo íon dipolo. Mas, no caso, ela é um pouco mais forte do que uma interação íon dipolo e ela é considerada como sendo, né, formação aí quase que de uma ligação química mesmo. Vou fazer isso para cá. Deixa eu diminuir aqui um pouquinho. Bom, essa reação, quando a gente coloca esses sais, principalmente esses sais de elementos de transição, que tem carga, né, uma carga elevada aí, carga 2, carga 3, o que acontece? Você coloca o cloreto, se for para o laboratório e for preparar uma solução de cloreto de ferro, quando você colocar o cloreto de ferro em água, né, primeiro ele vai hidratar, que é formar exatamente esse aqua complexo aqui,
tá? Então, o ferro, os pares de elétrons dos oxigênios, eles se orientam aqui para o ferro, tá? Então, você tem 6 pares de elétrons aqui, 6 moléculas de água que se orientam aqui. Isso não é só uma interação do tipo íon dipolo, tá? Esses pares de elétrons, eles acabam interagindo mesmo com os orbitais do ferro, os orbitais D do ferro, formando esse complexo octaédrico aqui, que seria esse aqua complexo, tá bom? E ele fica com a carga 3+, porque a água ela é neutra, né? Ela é neutra e o ferro se mantém. Então, quando eu coloco em água, você primeiro hidrata, formando esse aqua complexo. Esse composto aqui, quando vocês forem estudar em química de coordenação, né? A água, ela passa a ter o nome de aquo, então é hexaaquoferro 3, seria o cátion aqui. E o cloreto também se hidrata, tá? Então o cloreto tem carga negativa e ele vai ficar com os hidrogênios voltados para essa carga negativa, os hidrogênios que é carga parcial positiva voltados para a carga negativa. E ele se dissocia. Oi? Esse seria o fenômeno da solvatação ou são coisas diferentes? É uma solvatação. No caso aqui do cloreto, né, ele é solvatado, então tem que ser 12. O cloreto, ele é solvatado. O ferro, o que acontece com o ferro, que ele também é solvatado, só que essa interação, a solvatação, ela é uma interação do tipo íon dipolo. No caso do ferro, a gente tem provas experimentais de que essa interação ela é mais forte só do que uma interação íon dipolo. O par de elétrons, ele realmente liga no orbital do ferro, ele forma um composto de coordenação chamado hexaaquoferro 3, tá bom? Aqui, essa interação, ela acaba sendo mais eletrostática. Qual que é a diferença de uma e de outra, né? A solvatação, ela tem um caráter mais, assim, eletrostático, né? Você tem uma carga negativa e o polo positivo da água, né? Que aqui no caso. Nesse caso aqui, você tem, de fato, a doação de um par de elétrons para os orbitais do ferro aqui. E a gente chama isso também uma reação de ácido-base, tá? Então, o que acontece? Você tem a hidratação, que é uma espécie, é uma solvatação, né? Só que acaba que a água ela se liga um pouco mais fortemente do que numa solvatação, porque o princípio da solvatação é que você só teria uma interação mais eletrostática, né? Do tipo íon dipolo. E aí, o que acontece? Você forma esse aqua complexo aqui, tá? Na presença de uma segunda molécula de água, tá vendo que ele tem 6 moléculas aqui. O que acontece? Essa espécie aqui, ela acaba perdendo um próton, tá? E forma essa outra espécie aqui. Então, assim, você tem 6 moléculas de água ligada, a água vem, a água tem um par de elétrons aqui no oxigênio, ela arranca um próton que está aqui, tá? E aí você vai gerar a espécie OH, tá? Igualzinho tá aqui, ó, OH. O OH, ele vai ficar negativo, né? Porque ele vai perder o próton, ele vai ficar OH-. Então, você vai ficar com mais 5 moléculas de água e a carga total aqui vai ser 2+. Tá? Vai ser 2+. E aí você forma aqui o íon hidrônio. Então, vocês colocam cloreto de ferro em água, cloreto de ferro 3 em água, não é só uma dissolução que acontece, é uma hidrólise, tem uma quebra da molécula da água aí. Ele hidrata primeiramente, formando esse aqua ácido, e depois a água, uma outra molécula de água vem e hidrolisa, quebra uma dessas ligações aqui, que tá ligada, de uma molécula de água que está ligada no ferro. Você pode ter a segunda e a terceira solvatação até essa espécie ficar com carga 0, né? Pode vir mais uma molécula de água, retirar mais um hidrogênio e assim por diante. Só que isso aí vai ficando, né, cada vez mais difícil, porque, enfim. Então, o pH dessa solução, ele vai ser ácido, tá? O pH vai ser ácido. O que é interessante, gente? Em solos na terra, né? Geralmente a gente fala que um solo, quando a pessoa vai fazer um exemplo prático disso, né?
Quando você vai fazer em agronomia, o pessoal geralmente testa a acidez de solos medindo o teor de ferro e alumínio. Porque tanto o ferro quanto o alumínio, sais de ferro com alumínio, eles sofrem essa reação de, quando chove, né, hidrata o ferro que está ali e depois ocorre a reação de hidrólise deixando meio ácido. Então, dependendo existe um limite ali, né, de quantidade de ferro. Se tiver uma quantidade de ferro ou alumínio muito alta, geralmente o solo vai ser extremamente ácido e aí você precisa fazer uma correção do solo, colocando ali geralmente o pessoal coloca hidróxido de cálcio, se eu não me engano, né, para poder fazer a correção do solo, tá? Então, essa reação nada mais é do que uma reação ácido-base de Bronsted, então, onde esses sais que são bastante carregados, são os elementos de transição aqui, né, eles se hidratam primeiramente e depois, posteriormente, sofrem uma reação de hidrólise aqui, deixando aí o meio ácido. Por que que isso acontece? O ferro, né, ele consegue se coordenar aí com essas moléculas de água, primeiro porque ele tem esses orbitais D, que a gente viu, que são disponíveis aí para poder se ligar nesses... A água funciona aí como se fosse um ligante mesmo, ela dá um par de elétrons, tá? E como o ferro, ele é muito positivo, tá? Ele atrai bastante, ele se liga fortemente a esses pares de elétrons da água. E aí, o que acontece? O par de elétrons isolado da água aqui, ele fica aqui comprometido com essa interação com o ferro. E isso faz com que a ligação do oxigênio com o hidrogênio aqui, ela fique enfraquecida. Tá? Então, ele doa o par de elétron e essa ligação oxigênio e hidrogênio, ela fica enfraquecida. E aí, como ela fica enfraquecida, uma molécula de água pode vir e retirar esse próton aí, deixando o seu meio ácido. Quanto maior for a carga do seu íon metálico, né, mais ácido vai ser a sua solução. Por quê? Porque se a carga que for 3, quanto maior for a carga do íon metálico e menor o raio, mais fortemente ele vai estar ligado na água e mais polarizada vai estar essa ligação. Consequentemente, mais ácido ele vai ser. Tá bom? Então, a força de um aquácido, ela vai aumentar com a carga positiva do íon metálico e com a diminuição dos raios, tá bom? Já o sódio, né, ele não tem orbitais D para fazer essa interação, né, receber o par de elétron ali nos seus orbitais, não tem. Então, o que acontece com o sódio, por exemplo, sódio, lítio, potássio, é mais uma interação eletrostática do tipo íon dipolo. Então, não tem uma coordenação igual a gente vê aqui, tá? Então, lá é mais só uma solvatação. E aí, esses compostos hidratados do grupo 1 e do grupo 2 não vão formar, não vão ficar ácidos, né? Quando tiver ali, quando você dissolver em água, não vai acontecer nada. Você vai medir o pH vai estar neutro. Por quê? Porque ele não vai formar essa ligação química do jeito que a gente observa aqui para esses metais de transição, tá? Entenderam como é que são esses aquácidos, né? E como que varia essa acidez deles? Aqui, eu coloquei um gráfico que mostra o pKa deles, né? O pKa, ou a constante ácida, de vários sais. Então, por exemplo, você pega sódio, potássio, sódio, lítio, estrôncio, bário, eles não são ácidos. Olha aqui, o pK 12, 14, eles não são ácidos, porque a água ela só vai formar uma solvatação em volta ali, uma atração íon dipolo. Íon, carga positiva do sódio com o dipolo da água, tá? Seria ali o oxigênio. Por que ele não forma uma ligação? Porque o sódio só tem elétrons no orbital S, não tem como interagir ali com os orbitais do sódio, tá? Agora, quando você vai para os elementos de transição, os íons de transição, aí já tem, eles já podem receber esse par de elétrons e formar uma ligação ali covalente, com um certo caráter covalente. E aí, quanto mais alta for a carga do íon, mais forte vai ser essa ligação com o par de elétrons da água.
E aí aquele hidrogênio que fica lá ligado, ele fica, a ligação oxigênio-hidrogênio, ela fica enfraquecida, ela fica mais polarizada, e fica mais fácil de quebrar, tá? Então, aí sim, isso é que dá a acidez aí dos aquácidos. Uma coisa interessante é que essa curva mostra, eu estou lendo essa frase aqui, que os orbitais, quando você pega aqui alguns elementos mais pesados, né, eles fogem bastante da tendência. Esse aqui seria um parâmetro eletrostático, é o parâmetro de carga deles aí, né, e com o pKa. Então, a curva, ela mostra que os metais D, eles desviam bastante dessa tendência. Se pegar o estânio, mercúrio, tálio, alguns deles aqui são muito mais ácidos do que você deveria esperar para eles, tá? Isso acontece, gente, porque, olha só, a carga... Quando você tem esses metais de transição, você tem principalmente esses mais pesados, como o mercúrio, a tendência de formar a ligação covalente, ela aumenta, ou seja, a tendência de compartilhar a densidade eletrônica entre eles ali, o caráter covalente da ligação, ele aumenta. Então, a carga positiva do metal, ela não fica só confinada no metal, mas ela é como se ela ficasse deslocalizada sobre o ligante. E, portanto, fica mais próxima do próton que está saindo. Então, é como se a carga positiva do metal repelisse aquele próton que está, né, que é o próton da água ali, fazendo com que ele saia mais facilmente e deixando o meio mais ácido do que é esperado. Isso vai acontecer principalmente para os elementos que são, os elementos de transição, que são mais pesados, que tendem a formar essa ligação com um caráter covalente maior, tá? Não sei se ficou claro aí para vocês. No final eu vou colocar alguns exercícios, tá bom? Para a gente poder treinar um pouquinho. Bom, e aí agora a gente tem os oxiácidos. Isso aqui também vocês devem ter visto, acidez de oxiácidos. Os oxiácidos são substâncias, né, que contêm o que nós chamamos de... contém um oxigênio ligado aqui no átomo central, que são os grupos oxi. Tá? No caso aqui seria enxofre, oxigênio, né, no caso do ácido sulfúrico. Você tem enxofre dupla O, enxofre dupla O, OH, OH. Isso então é chamado de oxiácido, toda vez que você tem um oxigênio ligado ao átomo central. O que acontece? Como é que varia a acidez dos oxiácidos? Tá? Quanto maior for o número de átomos de oxigênio, maior vai ser a acidez desses oxiácidos. Aí eu peguei essa série, né, do ácido hipocloroso, que seria esse aqui só com uma hidroxila, o ácido cloroso, que seria com, ele tem uma hidroxila mais o grupo oxi, aí vai vendo o pK dele, vai caindo. O ácido clórico, dois grupos oxi e hidroxila, né, nem tem um valor de pK aqui, e o ácido perclórico, que tem 3 oxigênios. Existe uma regrinha aqui de Pauling que a gente consegue prever o valor do pKa através dessa equação aqui, tá? O pKa, ele é aproximadamente 8 menos 5P. O que é P? P é o número de grupo oxi. O número de grupo oxi, gente, não considera que é hidroxila, né? Então, vamos lá. Aqui, no slide anterior, aqui eu não tenho nenhum grupo oxi. Então, o pK da substância vai ser 8, né? 8 menos 5 vezes 0. Então, vai dar o pK aproximadamente 8. Então, aqui. Quando tem um grupo oxi, que seria esse cloro duplo oxigênio, vai ser 8 menos 5 vezes 2. Desculpa, 5 vezes 1. Então, vai ser 8 menos 5, né? Tá certo o que eu falei, né? 8, tem um grupo só. Menos 5, 3. Tá dando 2 aqui. É uma aproximação bem grosseira, né? Mas ela serve para prever o pKa em função do número de grupos oxi. Aqui eu tenho 2 grupos oxi, então vai ser 8 menos
5 vezes 2, 10, então vai ser 8 menos 10, vai dar menos 2. Então, para o ácido clórico, o pKa seria menos 2. E esse aqui seria um 3. Então, 3 vezes 5, 15, né? 8 menos 15 vai dar menos 7. O ácido perclórico, que é o mais ácido de todos. A pergunta que não quer calar, por que aumenta a acidez quando a gente vai aumentando o número de grupos OX? Como é que vocês explicariam isso para mim? Aumenta a estabilidade da base conjugada. Por que aumenta a estabilidade da base conjugada? Maior número de híbridos de ressonância. Uhum. É isso aí. Você tem... São duas coisas, né? Você pode... Quando você vai aumentando o número de grupos OX, esse grupo oxigênio sozinho, o oxigênio sozinho aqui, ele vai ser mais eletronegativo do que esse oxigênio ligado no hidrogênio, tá? Então, o que ele faz? Por quê? Porque ele tá aqui com a dupla, com o cloro. Aqui o oxigênio tá meio que compartilhando elétrons com dois átomos, o cloro e ele. Aqui ele tá sozinho. Então, a eletronegatividade desse oxigênio é maior. O que ele faz? Ele retira, ele funciona como um efeito indutor, né? Ele retira a densidade eletrônica. Se ele retira a densidade eletrônica, ele vai polarizar essa ligação aqui, vai ficar né, mais fácil de retirar. E quanto maior o número de grupos OX, maior o número de átomos retiradores da densidade eletrônica. Então, você vai retirando aqui, né? Aqui você tem 2, aqui você tem 3. Concomitante a isso, você vai ter a formação das bases conjugadas, certo? Aqui você vai formar, uma vez que ele desprotona, a carga negativa fica sobre o oxigênio. E esse par de elétrons sobre o oxigênio, ele vai poder entrar em ressonância aqui com essa espécie. Quantos híbridos de ressonância a gente pode ter aqui? 4. Seria, vai vir aqui, né? Vai ficar com menos, aí depois ele vem aqui. Que seria 1, 2, 3, 4. Exatamente. Você tem 4 híbridos de ressonância. Ou seja, a carga negativa da base conjugada, ela vai poder ficar em ressonância aí com 4 híbridos de ressonância, fazendo com que a estabilidade dela aumente. Se a estabilidade dela aumenta, você desloca, então, o equilíbrio da sua reação para o lado, né, da formação da sua base conjugada, tá? Então, quanto maior o número de grupos OX, maior o efeito indutor, maior o efeito retirador de elétrons, aumentando a polarização da ligação OH e aumentando a acidez. E uma vez formada a base conjugada, essa base conjugada ela vai ser mais estável, porque tem mais híbridos de ressonância. Muito bom. E a gente pode prever, né, a gente pode prever o pKa desses oxiácidos utilizando essa regrinha de Pauling, que seria o pKa é aproximadamente 8 menos 5 P. Lembrando que P é o número de grupos OX. Então, para você saber o número de grupos OX, é importante você desenhar as estruturas de Lewis, né? Para saber como é que fica. Então, aqui, gente, eu queria que vocês prevessem o pKa para essas 3 substâncias aqui. O ácido nitroso, o ácido nítrico, o ácido sulfuroso e o ácido sulfúrico. Quantos grupos OX esse aqui tem? 1 grupo OX. Isso. E o outro? 2. Então, se é 1, quantos híbridos de ressonância ele vai ter? Ele vai ter 2. E aí, qual o pKa dele? Vai ser 8 menos 5 vezes 1, né? Só tem um grupo OX, né? Então, vai ser 3, aproximadamente 3. E o ácido nítrico? São 2 grupos OX, né? Então, a gente tem pKa, vai ser... Qual vai ser o pKa? Menos 2. Menos 2. Eu vou colocar o experimental aqui, só para vocês... Opa. Vem calculando aí, vão me falando.
Ó, do ácido nítrico, o valor experimental é 3,35. Esse aqui é menos 1,4. O ácido sulfuroso, quanto que vocês encontraram? Ele também tem quantos grupos óxido, o ácido sulfuroso? Um grupo só. Um grupo só, né? O pH dele também seria mais ou menos 3, só que esse aqui é um pouquinho mais ácido, 8,82. Porque ele tem mais híbridos de ressonância, né? É. E o ácido sulfúrico vai ser menos 3. Beleza. Tá. Muito bom. Aqui, o que acontece aqui? Aqui, eu peguei, a gente está examinando agora ácidos que eles têm o mesmo número de grupos oxi, tá? Mesmo número de grupos oxi, e eu estou mudando o tipo de átomo central. Então, aqui eu tenho cloro, bromo e iodo. E eu coloquei a eletronegatividade de Pauling para vocês. O cloro 3,2, o bromo... Aqui tá errado, né? É o bromo. O bromo é 3 e o iodo... Fiz um Ctrl+C, Ctrl+V, esqueci de mudar. E o iodo é 2,7. Como que vocês acham que vai variar o pH, o pK aqui? Quem vai ser mais ácido? Todos têm o mesmo número de grupos óxidos, só que eles estão ligados ao átomo UPA. O átomo central é diferente. Eu acho que o ácido cloroso... É cloroso, né? Isso. Acho que o ácido cloroso vai ser o mais ácido. Porque o oxigênio que possui hidrogênio está ligado num átomo mais eletronegativo. Então a ligação hidrogênio-oxigênio vai ser enfraquecida. Exatamente. Então, além do grupo óxido, só que aqui, como todo mundo tem o mesmo grupo óxido, não vai fazer diferença, né? Mas você tem a contribuição do átomo central. Então, você tem um grupo óxido retirando elétron, mais o átomo central junto. Então, quer dizer, essa ligação aqui vai estar muito mais polarizada, né? E aí ele vai ser mais ácido. Então, esse ácido aqui é mais forte do que o de bromo, que é mais forte que o de iodo. Vocês não podem confundir com esse aqui, tá? Entenderam? Não podem confundir. Como é que varia aqui que a gente explicou? Aqui é o contrário, né? É o contrário, o HI é o mais ácido. Por quê que aqui é diferente? Por causa do tamanho, né? Isso, por causa do O tamanho. tamanho do átomo do halogênio enfraquece a... A senhora falou uma vez, integralização de sobreposição, alguma coisa assim, né? É a sobreposição dos orbitais, né? Você tem um orbital muito grande sobreposto a um orbital muito pequenininho, a sobreposição é fraca. Você pode justificar isso, é o tamanho do átomo mesmo, né? Aqui, o que é interessante? Porque o hidrogênio ácido, ele está ligado direto no haleto aqui, né? Quando a gente olha aqui nesses oxiácidos, o hidrogênio ácido, ele está ligado no oxigênio, tá? Então, todos esses aqui, ó, ele está ligado no oxigênio. Então, então, você não tem a questão do tamanho aqui é o efeito indutor mesmo, entendeu? A diferença é essa. O hidrogênio ácido está ligado no oxigênio, que por sua vez está ligado aqui no cloro, bromo e iodo. Então, por isso que aqui a eletronegatividade aqui nesse caso, ela vai ser um fator que vai determinar a acidez desses compostos. Aqui não, como o hidrogênio ácido está ligado direto no haleto, o que conta aqui é o quão forte é a ligação entre o hidrogênio e o flúor, tá bom? E aí é exatamente isso que você falou. Quanto maior for o átomo, mais fraca a ligação, mais fácil de quebrar, mais ácido vai ser sua espécie. E por que quanto maior? Tem a ver com o quê? Tem a ver com o tamanho dos orbitais. Você tem sobreposição de orbital aqui muito fracamente entre iodo e hidrogênio, tá? Em relação ao flúor e hidrogênio, tá bom? E aqui eu coloquei um exercício, né, para vocês colocarem em ordem crescente de acidez.
esses aquácidos. Então, eu já dei para vocês a fórmula aí do aquácido, tá? Eu só inverti aqui, ó, normalmente isso aqui é água, tá? Eu só coloquei o oxigênio aqui para mostrar que, na verdade, o oxigênio que está interagindo aí eletrostaticamente aqui com o sódio, né? Então, a partir do escândio, você já tem o escândio, já é um elemento de transição. Ele já começa naquele bloco D, manganês, escândio e níquel. Aí, para você responder essa questão aqui, você precisa ter uma tabela periódica na mão para ver questão de raio, para ver tamanho e para ver carga. Então, são duas coisas que você tem que olhar. Você tem que olhar a carga, tem que olhar raio e tem que olhar onde o elemento está na tabela periódica. Os elementos que são do grupo 1 e 2, né, os alcalinos e alcalinos terrosos, eles não vão... eles não são ácidos, né? Não são compostos, não formam ácidos, eles só se hidratam ali, né? Por quê? Porque a água ela só interage com interação íon dipolo ali com esses metais. E não tem como o par de elétrons se ligar de fato aos orbitais do sódio, isso não existe. Agora, já para os elementos que são do bloco de transição, que tem orbitais D que podem interagir, aí sim você tem uma interação diferenciada aí com a água, e essa interação ela vai depender do raio e da carga desses íons, tá bom? Isso é que vai dar aí a acidez para eles. Então, o que eu estou querendo saber, se a gente fosse medir o pH dessas soluções, todo mundo com a mesma concentração, tudo bonitinho, né, preparado, todo mundo igual, qual teria um pH mais ácido aí? Aí vocês precisam pegar a tabela. Pessoal? Querem ajuda? Como é que é a relação mesmo? Oi? Depende da carga e do tamanho. Então, você tem que olhar isso aí, o raio e a carga, em função do raio também, o tamanho dele. O raio em função da carga, né? Então, por exemplo, você tem o escândio 3+, mas você tem o manganês 2+, e tem o níquel 2+. Qual é se você for ordenar em ordem crescente de acidez, como é que você colocaria? Quem seria o mais ácido? Então, eles todos estão... não vai ter uma diferença de raio muito grande, né? Menos o sódio, né? Tipo, o escândio, o manganês e o níquel. Então, tem que olhar a carga, né, deles. Tipo, o escândio seria o maior. O raio vai variar porque você tem carga, né? Quanto maior a carga, menor o raio, né? Você não está comparando o metal neutro, entendeu? Você está comparando, por exemplo, escândio, manganês e níquel, eles estão no mesmo período. Só que eles têm cargas diferentes. Se eles têm cargas diferentes, eles têm raio diferente. O raio de uma espécie carregada com carga 2+, é maior do que uma que tem carga 3+, concorda? Sim, sim. Então vamos lá. Vou dar o raio, olha só, o escândio, o que vocês esperariam? O raio dos elementos de transição, ele vai diminuindo para os elementos que não estão carregados, os neutros, metal, neutro, não o íon. Ele vai diminuindo à medida que você vai da esquerda para a direita, certo? Então, o escândio, ele seria no grupo 3, o manganês no grupo 7 do bloco de transição. E o níquel do grupo 10. Tá? Então, deveria, né, o níquel é depois. Só que assim, o que acontece? O manganês e o níquel estão com carga 2+.
e o escândio está com carga 3+. Se você for olhar o tamanho do raio do escândio 3+, ele é 73 picômetros. O manganês 2+, o raio dele é 91 e o níquel é 69. Porque o raio ele vai diminuindo à medida que vai aumentando a carga nuclear efetiva, certo? Só que, no caso, o níquel, né, níquel 2+, a carga dele o raio dele é 69. Você tem que escolher o raio e olhar a carga. O escândio, apesar dele ter o raio 3+, desculpa, a carga 3+, o raio dele é maior. Então, quem seria a espécie mais ácida? Entendeu o que eu tô falando? Eu não consegui entender a ordem, não, professora. Mas vocês entenderam do que depende a acidez desses apácidos, né? Olha, eu vou colocar aqui o raio deles, tá? Da espécie positiva. O sódio, o raio deles é 98. Aí depois, vou colocar na frente aqui. Vou colocar na sequência que tá aí, tá? O sódio mais, o escândio 3+, o raio dele é 73. O manganês, o raio dele é 91. E qual que é o outro? Né? O raio dele é 69. Tá aqui, ó. O sódio, o raio dele é maior. Quanto maior a carga e menor o raio, mais ele vai interagir fortemente com o par de elétrons do oxigênio e polarizar mais a ligação, deixando então se tornando então um mapa ácido mais forte, mais fácil de quebrar a ligação. Então, o menos ácido de todos seria esse aqui, que na verdade nem ácido ele é, tá? Então, se é em ordem crescente, é do menor para o maior, tá? Então, esse seria o primeiro. Esse aqui não é ácido. É o menos ácido de todos. E depois, quem que vocês colocariam? O níquel, ele tem carga 2+. Só que o raio dele é menor do que o escândio, ó. Então, quem seria o mais ácido? O níquel. O níquel seria o mais ácido, esse vai ser o último. Perfeito. E depois, quem que seria escândio ou manganês? Então, ó, o manganês seria o 2. Olha só o raio dele, 91. Seria o segundo mais ácido. Aí você tem o 3, vai ser o escândio. E o último, e 4 vai ser o níquel. Então, de todos eles, o mais ácido de todos vai ser o complexo de níquel, tá? Por quê? Porque ele tem o menor raio. Apesar dele ter carga 2+, ele tem o menor raio, ou seja, ele vai aproximar, ele vai estar muito mais fortemente ligado com o par de elétrons do oxigênio, deixando a ligação OH polarizada, fazendo então com que, né, essa espécie, que esse hidrogênio se quebre mais facilmente, deixando ali um meio mais ácido. É importante vocês escreverem as reações de hidratação e depois a hidrólise, tá? São 2 etapas. Primeiro o sal se hidrata e depois ele hidrolisa. Esse cara aqui, o de sódio, ele não vai hidrolisar, ele só vai se hidratar. Os demais, eles vão se hidratar e vão se hidrolisar. Tá bom? Ficou claro, gente? Sim, professor. Perfeito. E aqui, qual é o ácido de Bronsted mais forte? Eu coloquei essa série do grupo aqui, esse tetrahidreto de estanho, que é estabina,
né? Porque tem um nome aí diferente. A gente olhando esses ácidos aqui, qual vocês achariam, vocês conseguiriam classificar como sendo mais forte desses 3 aqui? Aí, de novo, vocês têm que olhar na tabela periódica, tá? O estanho, ele é lá do grupo do carbono, né? Ele forma 4 ligações. Aí você tem o antimônio, ele é do grupo do nitrogênio. E o telúrio é do grupo do oxigênio. O que vocês acham que vai ser? Qual vai ser mais forte? Qual deles vai ter a base mais conjugada mais forte? Aí vocês têm que olhar. Então, olha só, eu estou analisando a acidez no mesmo período. Os 3 estão no mesmo período. O estanho, o antimônio e o telúrio, os 3 estão no mesmo período, que seria o período. Deixa eu contar aqui. 1, 2, 3, 4. O 5º período. Tá bom? Então, no 5º período, como é que varia a eletronegatividade? Ela vai aumentando da esquerda para a direita, certo? Vai aumentando lá com a carga nuclear efetiva, concorda? É a mesma, o que eu fiz aqui foi, eu tinha mostrado para vocês, assim, ó, metano, amônia, só que eu peguei elementos do mesmo grupo, só que de períodos diferentes, do 6º período. Tá? Eu acho que o telúrio seria o ácido mais forte, né? Isso. Quando a base conjugada fosse criada, ela teria carga negativa no átomo mais eletronegativo, né? É isso aí. É isso aí. É a mesma coisa. Então, assim, toda vez que vocês forem analisar, vocês têm que prestar atenção aonde que ele está, qual é o grupo, qual é o período, se eles estão no mesmo período, se eles estão no mesmo grupo, tá? Isso para cada coisa. Aqui no de cima é aquácido. A aquácido depende do tamanho do cátion e da carga. Nesses hidrácidos, né, que seria o hidrogênio ligado direto no átomo aí, o hidrogênio ácido, o que você vai olhar, se ele está no mesmo período, vai depender. Aí sim depende da eletronegatividade. No aquácido depende do cátion, da carga do cátion e do raio do cátion. No hidrácido vai depender de se ele está ligado em elemento que está no mesmo período ou se ele está no mesmo grupo. Se o raio importa ou se a eletronegatividade importa, entenderam? É isso que vocês têm que começar a olhar em cada situação. Não dá para usar uma explicação única para todo mundo. Então aqui, ó, eu coloquei esse exercício. Em cada par,